Nós estamos aqui para falar um pouco para os jovens que pretendem começar nessa profissão, do arbitralista, do advogado especializado em arbitragem, ou enfim, a pessoa que quer atuar como árbitro, né? A pessoa que quer transitar nessa área, que é uma área bastante nova, uma área bastante interessante, uma área que oferece muitas possibilidades e que, de fato, é uma área não muito comum, uma área talvez um pouco vanguardista, pelo menos para nós aqui no Brasil, né? A nossa lei de arbitragem é de 96, ela hoje está sendo objeto de um projeto de reforma, né? Embora no Brasil a gente tenha arbitragem desde a Constituição do Império, de 1824, a rigor, né, para valer mesmo, na prática a gente tem arbitragem mesmo desde 96, então é muito pouco tempo, então é uma área nova que se descortina aí para os novos advogados, para os estudantes de direito, uma área que sai um pouco aí do feijão com arroz, do contencioso cível, do direito de família, direito penal, direito tributário. E aí uma dúvida que esses alunos e novos advogados têm é como ingressar nessa área, como que eu posso de fato começar a atuar nessa área tão nova. E a gente gostaria um pouco de trocar algumas ideias, né, Renato, sobre esse assunto, que eu acho que esperamos que possa contribuir para os jovens advogados e para os alunos de direito que pretendam investir nessa área e seguir carreira em arbitragem. Então, Renato, queria te perguntar qual seria assim, o primeiro passo que você diria que seria interessante, qual o primeiro conselho que você daria para um jovem advogado ou para um aluno, um estagiário que ainda esteja, enfim, na faculdade e quer seguir essa área, quer trilhar a carreira na arbitragem? Fabiane, eu diria para você que existem algumas dicas, talvez, que nós possamos explorar aqui hoje, com relação realmente ao início da carreira na área da arbitragem. Mas eu diria que uma dica bastante importante para quem realmente quer iniciar uma carreira na área de arbitragem é trabalhar com alguém que já tenha experiência nessa área. Sem dúvida. Eu acho que essa é uma questão muito importante, porque, como você bem colocou, a arbitragem ainda é uma área nova no Brasil, e, portanto, o jovem que gostaria de trabalhar nessa área deveria, então, num primeiro momento, tentar aliar, claro, uma formação sólida da parte teórica da arbitragem, mas também aliar essa formação sólida com uma experiência prática. Isso, no meu modo de ver, é de extrema relevância, extrema importância, porque existe, como todas as áreas, uma diferença muito grande entre a teoria e a prática. E, portanto, o advogado que inicia uma carreira em arbitragem, ele deve tentar se associar, tentar trabalhar com um escritório que já tem uma prática bastante desenvolvida na área de arbitragem, ou mesmo um escritório boutique, ou ainda um acadêmico, um professor reconhecido na área, que tenha essa experiência, que possa realmente servir como um mentor para esse jovem advogado. Qual a sua opinião com relação aos MUTs, essas competições na área de arbitragem, em que os estudantes realmente participam? No meu modo de ver, eu acho que tem uma grande valia, uma grande vantagem alguns estudantes participarem, tendo a oportunidade de participarem dessas competições. Eu realmente recomendo que os estudantes participem ativamente. Eu acho que é um aprendizado muito grande, também não só com relação à matéria arbitral, mas também, como nós já falamos aqui, a própria questão do networking, essa rede de contatos que pode começar desde muito cedo na área de arbitragem. E os estudantes, então, ao participarem dessas competições, podem começar a criar essa rede de contatos desde muito cedo, até porque normalmente os árbitros que participam dessas competições são árbitros também muito experientes, então acho que também na linha do que nós falamos aqui, de a pessoa ter um mentor, muitas vezes essas competições são realmente de grande valia. Mas eu queria ouvir a sua opinião também com relação a essa questão específica da validade, enfim, da importância da participação dos estudantes nessas competições. Claro, assim, bom, eu acho que os MUTs são muito interessantes. Eu costumo dizer que quem dera houvesse isso na nossa época, né, Renato? É verdade. Eu adoraria poder ter participado de MUTs, acho muito interessante, acho uma oportunidade excelente de aprendizado, de conhecimento do assunto e tal, de networking, sem dúvida, porque você tem contato com árbitros experientes, enfim, que vão participar não só dos MUTs em si, mas também dos pré-MUTs,
né? Que a gente tem vários aqui no Brasil que antecedem a competição lá em Viena, por exemplo. Então, com os árbitros, você tem condição de fazer networking com os árbitros, com os próprios coaches, né? Porque normalmente os coaches também são pessoas experientes, em geral, são pessoas que têm bastante experiência e que assumem essa posição difícil, né? É uma posição difícil, árdua também, trabalhosa. E aí, normalmente, tem que ser uma pessoa especialista mesmo, que saiba bastante aquele assunto para poder orientar os alunos e tudo mais. E também networking com os próprios alunos, né? Enfim, com os que são os seus colegas do futuro, né? No final, daqui a pouco, eles vão ser advogados como você, e aí é interessante que você já tenha esse contato. Os meninos têm o grupo da ABARB hoje, né? A Associação Brasileira dos Alunos de Arbitragem, Estagiários de Arbitragem, enfim, que a ABARB é, de fato, um órgão bastante ativo, de discussões e tal, muito interessante. Eu acho que é bem válido, eu acho muito interessante, eu acho uma ótima porta de entrada para quem quer ingressar nessa carreira. Eu só acho que a gente tinha que ter só um pouquinho de cuidado, porque a gente tem observado algumas, talvez, anomalias, digamos assim, que às vezes o que tem que ficar bem claro pro aluno da Faculdade de Direito que está ingressando numa competição dessa, eu acho que tem que ficar bem claro, assim, para nós isso é claríssimo, tá? Mas acho que talvez para o aluno não seja tão fácil de verificar que aquilo ali é uma simulação, é um teatro, né? É uma encenação. É ótimo ter a competição, né? Todo mundo quer ganhar, claro. Quem não quer ganhar em Viena, imagina, né? Mas aquilo ali é uma brincadeira, é uma simulação, é um teatro. A vida real, Renato, nós sabemos, não é assim, né? Na verdade, o MUT é digamos, um aprendizado ou um simulado do que acontece na vida real. E a vida real é bastante diferente, né? E aí, às vezes, eu acho que o aluno fica com aquele romantismo. O glamour dessas competições. O glamour, o encanto. Nossa, vou para Paris, tem os pré-multis de Paris, de Belgrado, de Viena e tal. E, na verdade, assim, a vida real é um pouco mais dura do que isso, né? Infelizmente, a gente tem que dizer isso. Na verdade, assim, o trabalho do arbitralista é muito mais pesado que o trabalho do MUT. Né? Quer dizer, em que sentido eu quero dizer? Não que eu não esteja dizendo que os meninos não trabalham duro, trabalham duríssimo, porque eles têm que trabalhar, conciliar o MUT com a faculdade, as provas, o estágio, é duro, é muito duro. Trabalho no final de semana, as madrugadas, preparando as peças, né, que tem que ser enviadas também, não é só a preparação da parte oral. Só que, assim, o trabalho da arbitragem na vida real é muito mais duro, porque, na verdade, tem uma profusão, por exemplo, de documentos gigantesca que não existe no MUT. No MUT, o aluno recebe lá um apanhado de documentos, tudo mais facilzinho, assim, o contrato tal, tem as cláusulas tal, não sei o quê. É tudo mais ou menos entregue ali, tudo mastigado, e na vida real, definitivamente não é assim, né? A gente recebe do cliente, às vezes, pilhas e pilhas e mais pilhas de documentos, para a gente poder descobrir a verdade daquilo ali, o que realmente aconteceu e, sobretudo, a verdade que vai favorecer o nosso cliente. Eu acho que com relação a dicas de cunho prático e que podem ser implementadas imediatamente, sem custo, o que eu também recomendaria a um jovem advogado, a um jovem estudante ainda na faculdade de Direito, é realmente que se interesse pela área desde cedo, seja ao participar de eventos da área, seja participando também de grupos de estudos. Existem hoje vários centros de arbitragem, possuem grupos de estudos. Isso pode ser feito para um estudante, para um jovem advogado, como se falou, realmente para se aprimorar, sem custo. E isso, na verdade, é muito incentivado até na área de arbitragem. Então, acho que é uma dica prática de extrema importância e pode ser implementada, como eu disse aqui, muito facilmente, sem custos. Por exemplo, também a participação em listas de debates na área de arbitragem. Nós temos a lista do SEBAR, onde são discutidas realmente questões relevantes da área, realmente com questões técnicas e debates realmente, reflexões
sobre a prática da arbitragem. Então, realmente, por exemplo, a filiação ao CEBAR é um primeiro passo para quem realmente se interessa pela área de arbitragem. Claro, existem diversas outras associações também nessa linha de difusão da arbitragem. Então, eu entendo que essa é uma dica e uma recomendação prática muito importante, realmente, para quem se interessa pela área. E eu acho que também nessa linha, na medida do possível, que o jovem profissional tenha a oportunidade também de escrever sobre o tema, perfeito, deve fazê-lo. Eu acho que essa é uma outra via para realmente se fazer conhecido, realmente expor suas ideias, estudar a fundo o tema, escrever às vezes um artigo. Hoje existem várias publicações nesse meio, especializadas e que justamente dão espaço aos mais jovens. Então, realmente é uma outra recomendação, um conselho que eu daria aos jovens, realmente de estudarem a fundo a matéria e contribuírem realmente para o aprimoramento da nossa área de arbitragem. Para o debate. Como você bem colocou, Fabiane, não... o fato da pessoa ser jovem não necessariamente quer dizer que ela não tenha a contribuir para o debate, enfim, para o aprimoramento da arbitragem. Claro, nós temos visto e acompanhado publicações excelentes de jovens advogados e acho que temos que ir nessa linha. E para o profissional que está começando na carreira, eu acho que é um conselho muito relevante de realmente investir tempo, investir energia para realmente publicação de materiais, temas, artigos sobre a arbitragem. Perfeito. Quem trabalha com arbitragem, quem quer publicar nessa área, enfim, quem quer de fato ingressar nessa área, tem que estudar bastante, né, Renato? Muito, né? Tem sim, porque a arbitragem é um método de solução de controvérsias, ok. Só que a pessoa tem que saber muito arbitragem, estudar muito e tal, mas assim, eles têm que lembrar que no caso, o mérito do caso, provavelmente, normalmente, não se encerra nas questões processuais somente. Né? Então a pessoa tem que se esmerar muito, sobretudo no direito civil, no direito empresarial, tem que estudar, assim, de fato a pessoa que quer trabalhar com arbitragem precisa ser uma pessoa que deseja ou que gosta de estudar, porque tem que ser uma pessoa muito preparada, né? Um especialista mesmo, assim, no direito, né? Tem que estudar bastante, assim, uma coisa que a gente percebe, não sei se a sua impressão é a mesma, Renato, mas o que eu vejo, assim, diferentemente de outras áreas, quase todo mundo na nossa área é muito qualificado. Quase todo mundo. Assim, a gente percebe, eu diria assim, a imensa maioria, ou muita gente da nossa área teve uma experiência internacional, como você teve, trabalhou na CCI. Muita gente tem mestrado, muita gente tem doutorado, muitas vezes fora, você também, né? Especialização, né? Enfim, todo mundo tem pelo menos uma pós-graduação ali, normalmente, em geral. Claro que tem excelentes advogados que não tem também. Mas eu diria, em termos quantitativos, eu acho que quem trabalha com arbitragem, a gente tem uma percentagem maior de advogados com títulos assim, de especialização, de pós-graduação lato sensu, mestrado, doutorado, enfim, às vezes até pós-doutorado mesmo, a gente vê uma concentração maior de pessoal na arbitragem do que em outras áreas. Eu acho que assim, na nossa área, a qualificação é muito importante, porque de fato a pessoa tem que estudar muito. Bom, como último conselho, eu diria a vocês que trabalhem duro, tratem cada caso como se fosse o mais importante e o mais relevante da vida de vocês. Sempre tentem entregar algo a mais do que alguém lhes pediu. Por exemplo, se pediram uma pesquisa, tentem trazer algo novo, algo diferente do que alguém tenha lhes pedido, porque isso sim pode fazer a diferença. Sempre tentem ir o extra mile. Isso é muito relevante para quem realmente está começando uma carreira em arbitragem.